para que ele venha ser mensageiro do céu nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus. Só quem pode estar triste é aquele que não é digno de ser falado seu nome. Só ele pode estar triste nessa noite. Eu estou muito feliz com Jesus. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. E eu digo sempre, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele já fez. Porque suportar o que Cristo suportou por nós, Ele não precisaria fazer mais nada. Eu sou, como que eu posso? Eu sou completo em Cristo. E o que Ele faz é como se fosse horas extras trabalhadas e lhe acrescenta aquilo que já é um bom salário. E sendo assim, a minha gratidão ela é expressa em palavras, porque ela não cabe aqui dentro, e eu tenho que falar porque talvez você busque. Já foi falado aqui, o nosso pastor titular, pastor Erivaldo Leal, ele sempre fala que nós temos esse motivo de já ser grato, e não precisamos de tanta movimentação para que aconteça algo extraordinário, para que a gente tenha um motivo de sobra. Nós já temos esse motivo. Amém, irmãos? Você está salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, ninguém consegue tirar o seu nome de lá, porque já foi falado aqui essa semana que Deus, domingo, pastor Silas, ele com muita sabedoria, ele disse que Deus não fica brincando de tira nome, coloca nome, tira nome, coloca nome. Então eu sou grato ao Senhor pelo muito que Ele tem feito ao meu favor. Eu fiz um trato com Jesus e eu espero que os irmãos entendam. Esse jovem que está sentado ali de camisa azul, foi um trato meu que eu fiz com Jesus. Eu disse para ele que em todo o ambiente que eu estivesse dividindo com ele, e ele estivesse na plateia, eu sentado comigo no altar, eu o honraria, porque foi um compromisso que eu fiz com Jesus. Eu não posso deixar de lhe honrar meu amigo Osnei Silva. Ele hoje cozinha e ele faz muitas coisas para as maiores autoridades do Brasil e fora do Brasil. E não é por causa disso que eu estou o honrando. Foi porque no meu pior momento, ele não se omitiu e nem se negou a me honrar. E eu disse para Jesus, eu digo, Jesus, aonde eu pisar com Osnei, eu honrarei o meu amigo. Então eu não posso deixar de lhe honrar. Eu lhe amo na pessoa de Jesus Cristo e você é meu amigo. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Eri, por ter acreditado num menino que ele nem conhecia, mas o Espírito Santo que habita na vida dele, habita na minha casa, e é o mesmo Espírito que testifica aquilo que a gente falho somos, não deixaremos de ser, mas nos arrependemos, nos lançamos em Cristo e Ele nos lava com o seu sangue e diz assim, pode tocar de novo. Amém, irmãos? Quero ser grato à vida da missionária Márcia Fernanda. Ela é uma bênção, ela me ensinou, ela ressignificou a minha vida, porque eu achava que não havia esperança em muita coisa na vida já. Mas o Senhor, Ele sabe dar ressignificância a vidas que já não têm significância. Ele é um Deus que pega aquilo que não é para confundir quem pensa que é, porque quem pensa não é, porque quem é nem pensa. Amém, irmãos? Sendo grato pela vida do pastor, eu quero ser grato pela vida dos meus companheiros. Por que eu estou fazendo isso? Porque é princípio de honra. Aprenda uma coisa, quando você chegou num lugar, o diácono Nilton, lá no estado da Bahia, no ano de 2011, ele me ensinou isso, sentado na calçada. Ele disse, Jefferson, se você chegar num ambiente e já tiver alguém ali congregando há um dia na sua frente, você deve honrar ele, porque você chegou por último, mas só é um dia, mas você chegou por último, então você tem que tributar a honra devida. Amém, irmãos? Aí eu não vou falar muito, eu vou pregar agora. Amém, irmãos? Capítulo 18 de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E Deus, Ele é muito bom, e Ele continua sendo bom. Tá maravilhoso o som aqui, como sempre. Se os companheiros pregadores tivessem em todo lugar um privilégio de ter um som desse.
Que maravilha, hein? Jesus disse que faríamos coisas maiores e está incluso pregar com som. Maravilhoso. Versículo 35. Eu vou fazer duas leituras. Como o livro de Lucas é um livro cronológico, as leituras são bem próximas, os episódios são bem próximos, em dias diferentes, mas são bem próximos. E de forma cronológica eu quero compartilhar um pensamento que o Senhor colocou no meu coração. Amém, irmãos? Versículo 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava ou um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo ou alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhum historiador cristão ou não cristão, como Flávio Josefo, nenhum deles afirma de fato de onde Jesus vinha. Eles tentam ilustrar que ele vinha da Galiléia ou de uma daquelas regiões, mas ninguém afirma categoricamente ou de forma literal a região de onde Jesus vinha. Mas o texto está dizendo que ele está chegando em Jericó. E existem dois extremos em duas histórias que é distinta. Eu sei que alguns companheiros pregam em temas diferentes e dividem os temas. Alguns pregam sobre o cego, escolhem a temática do cego e vai discorrer na Bíblia, de forma textual, acerca desse cego, e citar outros exemplos de cura que Jesus e outros, até profetas, fizeram para a glória de Deus. Mas o Senhor, ano passado, bem no início do ano, Ele me deu essa mensagem, baseado na temática de quê? Que o Evangelho, ele nem promove nem abate, ele nivela. O Evangelho, ele não promove e nem abate, ele nivela. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu preciso só dizer isso para que isso fique guardado no nosso coração, a título de informação mesmo. E até mesmo para se a gente não guardar muita coisa, a gente guarde pelo menos isso, que o Evangelho não abate e nem levanta, nem eleva, mas ele nivela as pessoas.
E pensando assim, João Batista está pregando ali nas margens do Rio Jordão, e capítulo 3 de Lucas, você vai observar que ele começa com uma mensagem que o contexto da mensagem não é favorável, porque o contexto é de homens perversos, o contexto é de uma corrupção política e teológica, por que não dizer assim, e monárquica. Há uma corrupção extrema dentro do contexto que João Batista está inserido. Mas a Bíblia vai dizer que no versículo 10 do capítulo 3 de Lucas, que a multidão pergunta para ele: o que devemos fazer para ser salvo? Jesus disse: se você tiver 2 túnicas, você divide pelo menos uma, dá uma para alguém, divide os alimentos com alguém. Um segundo grupo, que é o grupo dos publicanos ou dos cobradores de imposto, pergunta: e o que nós deveremos fazer para ser salvo? Jesus disse para eles: vocês não podem cobrar além daquilo que as pessoas devem para vocês. Vocês cobram o justo. Se alguém tomou emprestado ou que está devendo um tributo de 10%, não cobre 12%, pensando que vai passar no crivo que eu estou vos ensinando. Cobre só os 10%. Aí o último grupo é o grupo dos policiais, dos soldados da época. Pergunta: e nós também queremos ser salvos, mas o que nós podemos fazer? Jesus disse: vocês não maltratam ninguém, não cobra propina para soltar aquele que está devendo, deixa ele preso, mas também aquele para não ser preso, não cobre propina a fim de livrar o que deve. Prenda o que deve, mas também não aperte aquele que já está preso. Sendo assim, vocês vão cumprir tudo. E se eu já estou pregando, está tudo completo. E essa ideia é a ideia do reino. Essa mensagem de João Batista. Por quê? Porque foi dito aqui no domingo, na escola bíblica de crescimento. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Então você nunca vai ver aquela ideia de que alguns pregam dizendo que aquela tempestade foi Deus que mandou. Como que Deus vai mandar uma tempestade para o filho dele repreender, sendo que o filho dele é Deus? Então todas as vezes que você não entender um assunto, é necessário se debruçar sobre a Bíblia e perguntar para o dono da Bíblia o que é que está acontecendo com aquilo que você não entende. Porque Deuteronômio 29 vai dizer que o que está revelado é nosso, mas o que está oculto é de Deus. O Salmo você vai ver recheado de palavra selá. Selá quer dizer: não está revelado a mim, está selado em Deus. Se ele não quer revelar, como era o nome da mulher de Ló? Não sei. Você quer saber? Também não sei. Por quê? Porque não é interessante. Se fosse, estaria aqui. Aí o texto vai dizer que Jesus está entrando em Jericó. Jericó é amaldiçoada. Mas Jesus, ele é tão Deus que ele entra no lugar que é amaldiçoado e ele não se contamina com aquilo que o lugar oferece. Muito pelo contrário, ele muda o lugar entrando no lugar. Tem um homem na beira do caminho mendigando. Por que que o evangelho nivela? A gente tem que ir para o Antigo Testamento e lembrar de Nabote. Quando eu estava vindo no carro agora dirigindo, Osnei e a Márcia envolvida nos mistérios deles, eles são amigos, e eles envolvidos nos mistérios espirituais, o Senhor fez a palavra ser revelada para mim. E o Espírito Santo falou comigo: você lembra de Nabote? Nabote tinha uma vinha. Onde é que se colhe vinha? No alto. Mas você lembra da proposta de Acabe? Me vende. Se não me vende, me dá. Se não me dá, troca. Troca pelo quê? Por uma horta. Porque toda a proposta de Satanás é deixar com que a gente colha as coisas de cima para colher embaixo. Por quê? Porque vinha se colhe em cima, mas horta tem que descer para colher. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que ele quer tirar o nosso foco de cima, como o salmista disse: eleva os meus olhos para onde? Não para baixo, mas para o monte. Oh, glórias! E esse homem está embaixo, mendigando. Mas tem um barulho no arraial. Está
Está acontecendo alguma coisa no arraial. Tem um barulho na congregação. E ele é cego, mas não é surdo. Ele já tinha ouvido falar do milagreiro de Nazaré. Ele já conhecia de ouvir falar quem é o Nazareno, o filho de José, filho da irmã Maria. Ele já tinha ouvido falar. Ele pergunta: que alvoroço é esse? Sou cego, mas não sou surdo. Aleluia. Valia até uma outra aplicação, mas não é para agora. Oh glória. Ele disse: está acontecendo alguma coisa. Ele disse: você não está sabendo não? Está tendo uma cruzada aqui em Jericó. Jesus está passando. A mensagem é terrível. Ele diz: eu estou sentindo aqui. E ele começa: Jesus, filho de Davi. Mas o que me chama a atenção é o que foi pregado aqui no domingo, que existe dois extremos. Existe o que ouve que Jesus está no ambiente e clama por Jesus, mas existe o grupo que repreende quem clama. Mas o que eu acho lindo não é essa questão de eu não vim aqui expor seu pecado e nem repreender você, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu vim aqui só pregar e dizer que a palavra faz o que eu não posso fazer. Quem sou eu? Já somos réu da palavra. A palavra já nos expõe. É ela que nos diz assim, ó: Jefferson, volta por aqui, vem por aqui, anda aqui, caminha por aqui. Por quê? Porque por aqui não dá. Se você for por aqui vai se perder. É a palavra. O Espírito começa a lembrar a palavra. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele não disse: me cura. Ele disse: tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque córdia é uma veia que liga o nosso coração. E é miséria. Ele está dizendo: coloca o teu coração na minha miséria. Ele está dizendo: tem misericórdia de mim. Olha para mim, eu estou aqui. Sou pobre, sou mendigo, mas tenha ásia. E os mesmos que estão repreendendo, Jesus disse: vocês vão fazer um trabalho para mim hoje. Vai buscar o cego. Porque no ambiente onde Jesus está, irmão, Ele não descarta, mas Ele põe quem está às vezes distraído para trabalhar, para se envolver com a obra. No ambiente onde Jesus está, ninguém escapa. Esse negócio de que Deus vai passar peneira é coisa do Satanás. Vai passar peneira coisa nenhuma. A gente vai lançar a rede. No lugar que não der rede, a gente lança a tarrafa. No lugar que não der tarrafa, a gente pesca de linha. No lugar que não der linha, a gente pega o samburá e passa. Mas não vai ficar nenhum peixe, não vai passar vassoura nenhuma. Vassoura ele vai passar para limpar a casa suja. Mas aqui não, aqui é lotada. Isso é desejo perturbado. Negócio de que vai passar vassoura. Aqui não. Aqui é casa dele. Eu não gosto de fulano, ele tem que passar a vassoura e tirar fulano, porque eu quero ele, só ele aqui, porque eu gosto do pastor Eri, eu só vou com a cara do pastor Ribó, eu só gosto do pastor Lenilson, porque o pastor Lenilson tem um jeitinho que eu gosto. Você gosta de todo mundo, porque aqui é a casa do pai. Aqui não tem negócio de... Aqui a panela é grande, todo mundo come dentro. Aqui a panela é grande e todo mundo coloca a colher dentro da panela. Aqui não tem prato preferido para ninguém. Alavaracandarácia. Ali é a casa do pai, irmãos. Até o que ficou na casa, tira o pai da casa, porque é do filho mais novo. Mas o pai volta e diz para ele: é tudo seu, rapaz. Você está na casa, não está aproveitando porque você não quer. A casa é minha e você é filho. Aleluia. Glória. Mas será que Jesus não sabia o que era que esse cego precisava? Para ele perguntar: o que queres que te faça? Porque Jesus às vezes ele é meio irônico. Ele é meio irônico, pastor Ribó. O que você quer que eu lhe faça? Só que a gente lê a Bíblia, não pode pensar que é um livro de português, de geografia, que tem que se entender buscando uma pesquisa em um outro livro de um autor que deu pontos de geografia ali, aquele cara que inventou
aquela coisa lá, e ele é o autor da geografia, então... Não, por quê? Porque a Bíblia diz que no princípio, Salomão disse isso, a sabedoria teve que dar uma volta com Deus pela terra para aprender com Deus. Se a sabedoria, irmão, que é a sabedoria, teve que se desbruçar diante do Deus todo pode, imagina você, Tiago, com uma revelação tremenda, diz: quem quer sabedoria, peça para Deus, que Ele dá sem limite. E detalhe, o professor que lhe ensinou vai dizer: só sabe porque eu lhe ensinei. Tiago disse: Ele dá sem limite, não lança na face. Ele não disse: foi eu que lhe ensinei. Ele deixa você ser usado. O que queres que eu te faça? Eu disse: Jesus, o que o Senhor sabia que ele tinha uma cegueira? Por que o Senhor perguntou para ele? Eu perguntei isso para Jesus. E na mesa ele me respondeu, pastor Ribor. Pastores, meus amigos, irmãos, Igreja Céu. Ele disse: eu perguntei para ele que além da cura da cegueira, o que ele queria a mais. Porque a cegueira eu já conhecia, mas eu queria saber que além da cegueira, o que é que você quer mais? O problema visual eu já percebi, mas além da tua cegueira, não tendo ele muito que responder, Jesus disse: quem me pede, ô glória, com humildade, eu dou além do que me pediu. Por quê? Porque ele pediu a cura dos olhos. Jesus disse: me pediu cura, eu vou dar cura e salvação. Ele disse assim, ó: a tua fé. Oh glória! A mulher estava dizendo consigo: gastei todos os meus haveres, mas eu vou ter com ele, porque se eu tão somente tocar, aleluia, ninguém tinha feito isso com Jesus até o momento. Moisés viu Deus pelas costas, mas a mulher entendeu que nas costas de Deus tem misericórdia. Ela se agacha, toca nele, oh glória! E Jesus disse: alguém me tocou. Aí alguém que não entende muito desse mundo espiritual disse: mas como a multidão te aperta e tu está dizendo que alguém te tocou? Tocou porque tocou diferente. Tocou porque nessa noite abriu mão do Big Brother, abriu mão da vaidade, abriu mão de alguma coisa e me tocou. Eu senti que me tocou. Eu senti que alguém me tocou. Pela palavra, eu profetizo pelo poder da palavra. Tem alguém que está tocando em Jesus nessa noite, e Ele está liberando virtude. Aquilo que você não pode fazer dentro do seu lar, Ele está entrando. Ele disse para aquela mulher, quando ela levanta e disse assim: fui eu que te toquei. Mesmo com medo, ela disse: fui eu que te toquei, Jesus. Ele disse assim, ó: além de cura, receba salvação. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Jesus: quem faz o que ninguém fez, recebe de Jesus o que ninguém recebeu. Eu vou repetir porque eu estou recebendo o peso da palavra. Quem faz com Jesus o que ninguém fez, Jesus te dá o que Ele não deu para ninguém. Ah, irmão, eu queria um SW4. Quanta Land Rover ele tem para dar? Ah, mas eu queria Land Rover. Ele tem velar, irmãos, porque no céu tem velar, no céu tem Lamborghini, e a Igreja Céu vai viver isso. Porque o céu não só te salva, ele melhora a tua vida. Você sabe onde você estava quando Jesus te encontrou. Não vem com essa hipocrisia: eu não quero riqueza. É mentira sua. Porque quem tem riqueza para dar é Deus. A Bíblia não diz que alguém deu para Deus. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Não diz que Ele é dono da miséria e da pobreza. Ele é dono do ouro e da prata. E quanto é que está o ouro? Fala para mim. Estava na sarjeta. Jesus levanta. Não precisa você contar aqui hoje.
Mas quantas vezes você encheu o nariz de cocaína, você amanheceu o dia na balada, você trocou a sua família por uma noite em algum lugar por aí. Jesus lhe encontrou, levantou sua autoestima, salvou, libertou sua vida, mudou sua história. Oh glória, só Jesus pode fazer isso, irmão. Esse homem está na sarjeta, condenado ao nada. O que Roma deu para ele foi uma capa, há uma autorização para ele pedir esmola, mas Jesus chega, remove a capa da vergonha, porque Jesus não expõe ninguém. Essa ideia de que alguém tem que denunciar, eu vou denunciar. Quem precisa ser denunciado é você e ao céu. Jesus disse que devemos exercer misericórdia, porque sendo assim, o céu terá misericórdia de nós. Meu projeto tinha tudo para dar errado. Venho de uma família complicadíssima. Perdi inúmeros para violência. Mas o Senhor olhou para mim e disse: eu vou mudar a sua história. Eu não vou deixar corromperem a sua história no meio dos teus. Eu estou contando a história de alguém aqui, porque a Bíblia sempre conta a história de alguém. Mas ela não lhe expõe para lhe envergonhar, lhe expõe para lhe mostrar que você é dependente de Deus, que você sem Ele você não é nada. Oh glória, você que vivia do dinheiro errado, mas hoje entende o valor do dinheiro suado, entende o valor do que é trabalhar, receber o salário, o VR, o VT. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas Jesus não só olha para esse que está na miséria. Olha como é que o Evangelho nivela. Ele para, ele dá atenção para um homem que está na sarjeta. Mas o texto diz que quando ele entra em Jericó, tem um homem riquíssimo. Porque o Evangelho, irmãos, nem levanta, nem eleva e nem abate. Evangelho nivela. Pobre tem lugar na mesa, e rico também tem lugar na mesa. Zaqueu, soberbo, cheio de coisa, quer ver Jesus de cima. Jesus disse: não, Zaqueu, para me ver tem que estar no nível, no mínimo, do Evangelho. Desce depressa, porque tu descendo, aleluia, oh glória. Capítulo 18 de Jeremias. Quando Jeremias se levanta, ele diz: ô Jeremias, você levantou, é posicionamento, mas eu entendo uma coisa, você tem que descer. Descer aonde? Desce lá onde eu trabalho na minha obra, onde eu me envolvo os vasos nos meus mistérios, aonde eu caminho no meio dos meus vasos. Desce na olaria, Jeremias. Desce no culto, Jeremias. Desce ali que tu vai ver como é que eu trabalho, Jeremias. Tu está com uma mensagem muito dura. É só peso para o povo, Jeremias. É só cajadada, é só martelo. Desce na olaria que eu vou te ensinar, Jeremias, que vaso quebrado na minha mão eu refaço. Oh glória, Eva Súria, Cando Remácia, Eleme Camandúcia. Se quebrou na mão do oleiro, ele não joga fora, ele pega, molha, oh glória. Desce depressa, porque a obra do Evangelho é depressa. As 10 amanhã eu vou, não é hoje, agora. Evangelho é agora. O homem está do lado de Cristo. E ele disse para Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu... Ele disse: olha, para tu saber que a mensagem não é longa, ainda hoje, oh glória, a primeira revelação que um homem tem na palavra é com Cristo do lado dele, oh, crucificado, mas dizendo: ainda hoje, oh revácia, amanto que minácia, o grande está descendo aqui e falando com vidas e dizendo para você e para mim: desça na minha presença que eu faço as coisas. Zaqueu que está embaixo, ele eleva a autoestima, a vida, muda a história. Melhor dizendo, o cego que está embaixo, ele levanta a vida do cego.
Porque Ele sabe como você entrou aqui nessa noite, cabisbaixo, dizendo até que ia tirar a sua vida. Mas o dono da vida está dizendo para você: eu ministro vida na sua vida hoje. Eu ministro livramento. O espírito da morte não vai conseguir tirar a sua vida. Aquele quarto escuro que você toda vez que entra apaga a luz e diz assim: eu precisava era morrer. O grande está dizendo, está dando um brado: aquela luz nunca mais vai ser apagada para produzir pensamentos escuros. Hoje eu acendo a luz da graça. Hoje eu varro aquele quarto. Hoje eu acendo a lamparina da graça. Hoje eu faço a dracma ser achada dentro daquela casa, para você nunca mais. E Zaqueu, eu sempre gosto de usar a máxima que ninguém tem tão pouco que não possa ter algo para dar, mas ninguém tem tanto para que não precise de algo de alguém. E as verdades que está implícita nesse contexto, porque o cego tem pouco, tem muito pouco, mas um clamor ele teve para ofertar a Jesus, e Jesus não despede ninguém que se chega a Ele de mão vazia. Ele sempre tem alguma coisa para liberar ao nosso favor. Mas também Zaqueu tem tanta riqueza, tem tanto ouro, tem tanta prata, mas lhe falta a paz do Evangelho. Achille Cavalhais, com muita inspiração, escreveu dizendo o hino: vai que tu verás o que espera aí fora. Vai, você pode até ir, mas eu não vou liberar a minha paz. A paz de Cristo excede todo entendimento. A paz de Cristo, irmão, você pode estar passando por dificuldade, você pode só ter ovo e arroz em casa, mas se a paz de Cristo está lá dentro, você é completo. Aleluia, a alegria, a virtude, a poder, a manifestação de Deus. E o Evangelho é isso, é mostrar para o pobre que ele não está perdido, e dizer para o rico que de nada ele tem se não tiver Jesus. Jesus nivela a vida do ser humano no nível do Evangelho. Ele pega o pobre miserável. Eu estou vendo ele fazer isso aqui, porque eu não vejo esses bancos vazios. Eu estou falando aqui na autoridade que há no nome de Jesus e pelo poder da palavra. Eu consigo ver Jesus agora quebrando cadeias de vidas. A redondeza está sendo tocada, sabe por quê? Porque houve homens, houve mulheres no passado, e eu não sou diferente deles. Eu sou sujeito às mesmas tentações, mas eu estou pedindo a Ele: Senhor, toca aqui agora, nesse momento está vindo um grande mover, um mover de salvação, de enchimento de casa. Você vai ver essa casa, você vai achar que, mas quem está nesse culto vai lembrar, não porque é o irmão Jefferson, deixando bem claro para o Satanás não achar que eu estou enchendo meu coração para dizer que é porque eu estou pregando, não, é porque se tivesse uma criança aqui falando, o Senhor faria isso, porque Deus não depende do vaso. A mensagem é maior que o mensageiro, e o Deus da mensagem, Ele está mandando eu dizer aqui: eu encho essa casa de glória e de gente. Não vai ficar um morador de rua nessa região. Tornar-se-ão todos empresários bem-sucedidos, vão congregar na Igreja Céu. Vai dizer assim: eu nasci na Igreja Céu. Hoje eu estou pastoreando uma Igreja Céu no Paraguai, no Uruguai, no Chile, oh glória, na Bolívia, oh ravá, oh ravá, sebe camandácia, nos Estados Unidos, porque eu remanto que me nascia. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vejo o Deus da palavra levando a Igreja Céu em muitos tentáculos, em muitos países. Oh glórias. Eu não estou falando de missionário, eu não estou falando de missionário sustentado, eu estou falando de igrejas, céus em todos os cantos da terra. Ah, alguém não quer ir à Igreja Céu? Chega. Alaraçu. Oh, quem está dizendo eu vou sair porque não cresce? Oh glória. Se você estivesse dentro da visão, você nem estaria pensando nisso.
Eu vou abrir mão, vou largar da corda, porque aquele movimento é só fogo de palha. Você que não conhece o Deus da céu, Eminácia, Alabaracandarácia. Aqui não tem palco para estrela, irmãos. Aqui não tem palco para quem ama microfone. Toda estrela de Belém, quando se encontra com Cristo, ela desaparece, porque os magos viajaram até Jesus Cristo. A estrela só sumiu quando Jesus apareceu. Então toda estrelinha de Belém que quer, oh glória, se promover, manto que minácia, arabacandarava suribicamácia. Há um temor de Deus aqui caindo na casa. Há um Deus da palavra fazendo algo muito grande. Poderão Ezequiel, remandarácia. Ele disse: Senhor, eu estou tão envolvido no mistério que eu não consigo dizer que os ossos vão reviver, mas eu consigo dizer que tu sabes. Porque quem está envolvido não responde ninguém, só diz: é tu que faz, é tu que sabe, é tu que pode, é tu que tem. Eu não tenho, tu tem. Eu não posso, tu pode. Eu sou fraco, mas tu é forte. Ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Eu não posso, mas tu pode. Mas se tu mandar, eu profetizo. Ele diz: então profetiza, Ezequiel. Entra nos mistérios. Ah, você não quer entrar não? Ezequiel entrou no meio do vale para ver Deus, irmão, agir. Às vezes a gente vai ter que entrar no vale, vai ter que entrar no meio dos ossos secos, vai ter que entrar no meio da morte. Vai ser tenebroso, vai ser assustador. Mas se você entrar obedecendo a ordem do Senhor, aí Ele traz vida. Os quatro cantos. Vento do Espírito sobra sobre nós. Espírito Santo, fique à vontade aqui agora. Que caia temor sobre nós. O Senhor precisa só de um homem e de uma mulher. Eleva a sua. Entre com manúvria, mas eu não. Vai se envolver sim. Eu vejo um vento de avivamento invadindo casas. Há um poder sobrenatural tomando as vidas. Você não vai se conhecer, você vai ser despertado pela madrugada. O sono vai embora. Uramanto que minácia. Nasce um tempo novo na vida de algumas pessoas. Por que não dizer de todas? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Eu não quero limitar o poder de Deus, mas há uma graça. Ajuda aqui, Ale. Já estive em outros lugares, não há lugar melhor. Me ajuda aqui. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor que aqui, a mesa do banquete. Vem aqui, você mesmo, vem aqui, ele,
Vem aqui. A igreja céu não é uma igreja mística, mas ela é uma igreja espiritual. Coloca as mãos no... Vem, pode vir. Coloca as mãos no altar. Pode colocar as mãos aí. Porque a igreja céu foi implantada para curar. Você não foi chamado para impressionar ninguém. Você não foi chamado para ser palco nem plateia. Você foi chamado só para curar. A palavra rema que toca a igreja céu é toque em vidas. Você foi chamado para tocar em vidas. Jesus não te lança fora. Ele não te lança fora. Ele tem o altar para você. Ele te chamou para o altar. Ainda que o espírito da morte queira, tenta tua mente um campo de guerra, de batalhas espirituais. Mas o Deus da palavra está lhe dizendo nessa noite: eu lhe chamei para o altar. Eu lhe convidei para o altar. Eu não abro mão de você. Porque alguém diz para Deus bem assim: eu não aceito perder ele, Senhor. Se for para eu perder ele, salve e leve. Mas eu não vou perder ele. Eu não estou no quarto que é feita essa oração, mas o Espírito Santo que ouve essa oração disse para mim: eu não vou perder ele. O altar te espera. Foi só isso que o Senhor falou comigo. Você já serve Jesus? Serve? Serve? Cuida dele. Lembra daquela parábola da figueira que não estava dando fruto, tal, aquela coisa que o lavrador cercou, cavou, cercou ela, adubou. Faz com ele desse jeito. Cava os arredores, aduba ele, cerca esse menino. Quando ele estiver na cama, vai lá, coloca a mão na cabeça dele. Jesus repreende o mal na cabeça dele. Já estive em outros lugares, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há. A voz está um pouco cansada, mas eu só quero adorar. Aqui eu só queria essa atmosfera junto com vocês. Ainda que o tempo seja curto, mas eu queria, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dessa parada toda aqui. A Bíblia diz que Deus sente saudade da igreja e Ele caminha entre os 7 cartiçais, simbolizando as 7 igrejas da terra hoje. Quando Ele sente saudade, o Apocalipse diz que Ele caminha no meio dos 7 cartiçais, sentindo saudade da adoração da igreja. Ele está aqui. Será que você pode cantar? Que você já esteve em outros lugares, mas não há lugar melhor do que a mesa do banquete. Não há lugar melhor do que esse lugar é o melhor. Pode tudo estar travado, pode as portas não se abrirem, mas esse lugar é o melhor lugar para estar mais seguro.
essa atmosfera. Porque eu venho envolvido de cadeias sendo quebradas. E enquanto os instrumentos são tocados, há uma ministração no mundo espiritual e cadeias estão sendo quebradas. Talvez você ignore a depressão como eu um dia ignorei. E eu dizia com minhas palavras orgulhosas: depressão é frescura. E o Espírito Santo disse para mim: eu vou lhe levar para o campo da depressão, para você entender que depressão não é frescura. Mas o meu Pai, que é o Pai que é Espírito, está quebrando as cadeias da depressão. Síndrome do pânico, saia e não volte mais. Burnout, saia e não volte mais. Guerra de personalidade, saia e não volte mais. Depressão, dê seu último grito, saia e não volte mais. Ansiedade, você não tem espaço, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E alguns sensacionalistas estão querendo que alguém se acostume. Não, é a doença do século. Aqui não. Aqui não. Porque alguém no passado disse: eles vão ter que saber que há profeta em Israel. Tem profeta na igreja céu. Alguém vai pedir oportunidade e vai dizer: o Senhor tirou a depressão da minha casa. Porque eu vivi isso e isso não é legal. Eu vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, mas em outro tempo eu estava embaixo de um pátio de posto lá em Santa Catarina, depressivo, dormindo em cima da minha mochila e dizendo: Deus, tu esqueceu de mim. E eu com a barba grande, cabelo grande, uma irmãzinha parou e disse: levanta a cabeça, jovem. Aqui não é o seu lugar. Porque já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Já estive em outros